Quem disse que os animes estavam morrendo? 2025 veio e mostrou pra eles que estavam errados, porque foi um dos anos que a gente teve milhares de recordes sendo quebrados e o anime mostrando que tá vindo pra ficar, quebrando muitas produções de Hollywood. Nesse vídeo você vai descobrir as estreias que fizeram com que 2025 fosse um dos anos mais legais pros animes. Quebrando o recorde de anime mais assistido na Crunchyroll, a segunda temporada de Solo Leveling foi um sucesso. A história segue Sung Jin-woo, um caçador mais fraco da humanidade que ganha a habilidade única de subir de nível, como se fosse um RPG, após sobreviver a uma masmorra perigosa, se transformando no caçador mais poderoso para proteger sua família e desvendar os segredos dos portais que conectam os humanos à dimensão dos monstros. Com a primeira temporada que ganhou o Anime Awards, que é mais ou menos o Oscar dos animes, as pessoas ficaram muito ansiosas pelo que viria na segunda, e ela não decepcionou. Momentos muito épicos, cheios de ação e animação muito linda, todo mundo ficava comentando e querendo saber o que ia acontecer com Sung Jin-woo no próximo episódio. Essa temporada mudou de forma positiva algumas questões da primeira e deu muito certo. Na estreia, o primeiro episódio da segunda temporada virou o mais curtido da plataforma em 24 horas e o anime pegou o recorde de mais like e mais assistido na plataforma da Crunchyroll. E querendo ou não, o que move todo o anime é a animação. Gastando 7,25 bilhões de dólares, a A1 Pictures fez um trabalho excepcional com a animação, proporcionando pra gente momentos de luta épicos e com trilha sonora que melhoraram muito a cena. Então assim, ansiosamente esperando pra terceira temporada. Mas não é só de prêmio que viveu esse hype da segunda temporada, porque ela realmente cumpriu o que todo mundo falou. Além da animação, a gente teve uma melhora de desenvolvimento de personagens secundários, eles puderam ter uma profundidade melhor e o público podia ter mais conexão com eles do que na primeira. Como por exemplo a Cha Hae-in, não sei falar o nome dela, foi mal. Além do Jin-woo ser melhor desenvolvido, ela foi uma personagem secundária bem importante e bem aproveitada. Isso vai além da utilidade dela nas lutas, mas mostrando que ela tem uma personalidade complexa e sensível. Esse anime que chegou agora, mas já caiu nas graças do público e com muita razão. Com seu estilo bem diferente dos animes que vimos até agora, Gachakuta traz uma vibe meio casca grossa, entendeu? A animação e temas mais sombrios contribuem para a atmosfera também. A história acompanha Rudo, um menino que vive em uma cidade perfeita onde é tudo limpo e organizado, mas quando ele é injustamente acusado de um crime que ele não cometeu, ele é jogado literalmente no lixo, uma cidade lá embaixo, um mundo subterrâneo, que se chama o Abismo, onde todo lixo, inclusive as pessoas indesejadas, são descartadas. E o anime estreou com números impressionantes, alcançando uma nota de 8.2 no MyAnimeList logo nas primeiras semanas e se tornou um dos animes mais comentados nas redes sociais. O estúdio Bones, que é conhecido por Fullmetal Alchemist e Boku no Hero, trouxe uma qualidade visual impressionante, especialmente nas cenas onde o Rudo vai fazer alguma ação e tem, enfim, muitos movimentos de luta. E o que mais chamou a atenção do público foi a crítica social que tem na história. A divisão entre a cidade perfeita e o abismo funciona mais ou menos como uma... Na verdade, literalmente é uma crítica social, entendeu? E como a sociedade trata aquelas pessoas que são consideradas descartáveis, né? Vamos dizer assim. Dessa temática profunda, combinada com personagens muito bem desenvolvidos, faz com que o Gachakuta se destacasse em meio a muitos lançamentos. E a arte também é um ponto muito forte, com o estilo meio grafite, que é algo bem diferente do que a gente está acostumado de ver. Então o contraste visual entre o mundo limpo lá em cima e o abismo, que é um negócio caótico, cheio de lixo, é muito visível. Então cada frame parece uma obra de arte suja. E se tem um anime que virou febre absoluta em 2024 foi Dandadan. Após o sucesso mundial que foi a primeira temporada e sua dublagem no ano anterior, de 2024, os fãs esperavam muito pela segunda e no ano seguinte chegou, misturando aliens, fantasmas, comédia e ação de um jeito muito bizarro que só o criador Yuki Nobutatsu consegue imaginar. Um anime produzido pelo estúdio Science Saru literalmente explodiu nas redes sociais. A história segue Mon Ayase, uma menina que acredita em fantasmas, mas não em alienígenas, enquanto Ken Takakura, que é o nosso famoso Okarun, ele acredita em alienígenas, mas não em fantasmas. E depois de uma aposta para provar quem estava certo, eles dois acabam descobrindo que tanto fantasmas quanto aliens existem e eles são muito bizarros. Então o que vai se seguir aí é uma história de aventura maluca, onde o Okarun ganha poderes de um espírito porque ele perdeu a bola dele, com 8.55 na nota do MyAnimeList. O anime vem sendo muito popular e ficou 9 semanas seguidas no top 10 da Netflix, então o Dandadan conquistou muito o público quanto a crítica, né? A animação do Science Saru é muito linda, episódios assim, muito coloridos, muito efeito, um monte de coisa acontecendo, mas não é só efeito não, porque a qualidade realmente é muito boa, ali as lutas são muito incríveis, né? Mas uma coisa que fez estourar é, como sempre, né, a dublagem brasileira. A dublagem brasileira é incrível, a gente sabe, mas essa dublagem de Dandadan não teve medo de meter o louco não, falou todas as besteiras que podia, então isso fez com que o povo ficasse em choque e fosse assistir e bombou, né? Então, segunda temporada
muito bem recebida, né? Adaptou o arco da Casa Amaldiçoada e o arco do Olho Maligno e tal, mantendo aí o ritmo maluco da primeira. A China chegando e tá dominando o cenário dos animes. Dos mesmos criadores de Cowboy Bebop e Samurai Champloo, chegou um anime em 2025 que foi um dos mais elogiados do ano. To Be Hero X é uma produção chinesa que mistura ação, comédia e um toque de loucura, assim, de uma forma muito criativa. A produção se passa em um mundo onde a fé dos fãs dá poderes aos heróis e o ranking deles é definido de acordo com a confiança que o público tem neles. E X é o herói que ocupa o primeiro lugar. E a cada 2 anos, os melhores heróis se reúnem em um torneio para poder ter a oportunidade de melhorar a confiança do público neles, melhorar em suas posições nos rankings. E a animação dinâmica, cheia de estilo, com cenas de ação bem coreografadas e humor que funciona muito bem. E, cara, teve um elogio muito porque era uma animação 3D, assim, um negócio bem diferente do que a gente estava esperando ver. Depois também tem animação 2D, então fica mudando, é um estilo de animação muito diferente que surpreendeu muita gente e com uma história muito boa. E mais um anime chinês chegando com tudo, né? Um dos mais falados de 2025 é Lord of Mysteries. Uma produção que vai mudar o Isekai com mistério intelectual e horror cósmico, trazendo uma atmosfera densa e perturbadora. A animação impressiona com uma atmosfera carregada de névoa e relógios, onde lutas psicológicas superam. Então, a direção do Shonke usa silêncios pesados para construir tensão que faz o coração acelerar. É o tipo de anime que não vai depender de jumpscare, mas sim de um terror psicológico bem construído que vai te deixando desconfortável. Enfim, a história complexa e cheia de camadas envolvendo sociedades secretas, poderes sobrenaturais baseados em caminhos místicos e uma mitologia profunda inspirada em um horror Lovecraftiano. Enfim, o protagonista precisa navegar por esse mundo perigoso usando a inteligência e estratégia, não apenas a força bruta. E o visual único que mistura elementos vitorianos com horror sobrenatural, Lord of Mysteries conquistou muita gente e é um anime que foi muito elogiado, entendeu? E é um que exige atenção, mas vai recompensar os espectadores e tal. Tem uma trama bem desenvolvida. É um dos destaques aí da temporada de 2025. Eis aqui o anime com uma das melhores protagonistas femininas da nova geração. Diário de uma Apotecária se destaca por criar uma trama de aproximação densa entre os protagonistas. Ao mesmo tempo, o anime passa por temas complexos como prostituição, guerras e misoginia, fazendo críticas, mas sem apertar muito o clima. E tem um humor muito bom também. A história vai acompanhar Mao Mao, uma apotecária que, após ser sequestrada e vendida para o Palácio Real, ela ganha uma nova vida desvendando os mistérios do Império. Agora, como provadora oficial de comida que tem veneno, né, para impedir com que as mulheres lá do Imperador morram, a Mao Mao, ela precisa usar todo o seu conhecimento em venenos e remédios para proteger a concubina favorita lá do Imperador, enquanto ela vai entrando em um monte de mistério político e desvendando as coisas só com a inteligência dela. A segunda temporada estreou em janeiro de 2025, 24 episódios e manteve a qualidade altíssima, nota 8.6 no IMDb, um dos animes mais aguardados do ano, e a continuação trouxe desafios ainda maiores para Mao Mao. Enfim, muitas coisas aconteceram, novas concubinas apareceram, tentativa de assassinato contra o Jinchi, que é um eunuco muito importante e admirado especificamente pelas mulheres do palácio, ainda sem solução, e o emissário estrangeiro com exigências impossíveis surgiram em uma grande conspiração para a galera. Então, assim, muitas emoções nessa temporada, mas inclusive uma coisa que todo mundo queria era o romance da Mao Mao e do Jinchi, que teve um desenvolvimento aí nessa temporada. Então a série mantém um ritmo que faz a gente ficar nervoso, momentos de tensão, mas tem coisa engraçada também, enfim. A Mao Mao continua sendo o coração do anime, cara. Ela é uma gênia, ela tem curiosidade por veneno, personalidade única, faz com que ela seja uma das personagens mais femininas, uma das personagens femininas mais interessantes do ano, junto com a Frieren. Então, animação impecável, tudo lindo, retrata a China Imperial de uma forma muito interessante. Se você nunca viu, assista, que vale a pena. Depois de anos de espera, ReZero finalmente voltou com a sua terceira temporada em outubro de 2024 e com a segunda parte estreando em fevereiro de 2025. E foi um retorno bem legal. Para quem não conhece, ReZero acompanha Subaru Natsuki, um jovem comum que é transportado para um mundo de fantasia e descobre que ele ganhou uma habilidade especial chamada Retorno pela Morte, que é basicamente toda vez que ele morre, ele volta no tempo para um ponto anterior, basicamente um checkpoint, mantendo todas as memórias do que aconteceu. Então isso permite com que ele tente mudar os eventos e salvar a galera que ele ama. Então, com o episódio especial de estreia de 90 minutos, o anime trouxe de volta toda aquela tensão e drama psicológico que os fãs gostam. E dessa vez, Subaru e seus aliados precisam enfrentar a Ordem da Ganância em uma batalha épica. O estúdio White Fox manteve a qualidade visual excepcional, com o novo diretor Masahiro Shinohara trazendo uma nova visão renovada para o anime. Enfim, as cenas de luta ficaram muito legais, momentos especiais aí, emocionantes, então ReZero voltou com tudo.
A luta contra os kaijus continua. Kaiju número 8 voltou em julho de 2025 com a sua aguardada segunda temporada, trazendo ainda mais ação, estratégia e destruição em grande escala. A história gira em torno de Kafka Ribina, um homem de 32 anos que trabalha limpando os restos dos kaijus após as batalhas da Força de Defesa. E seu sonho sempre foi se juntar a essa força ao lado de sua amiga de infância, Minashiro, mas ele falhou no exame várias vezes. Tudo muda quando um misterioso kaiju entra em seu corpo, dando a ele a habilidade de se transformar no poderoso kaiju número 8. Agora ele precisa esconder sua identidade enquanto finalmente realiza seu sonho de entrar para a Força de Defesa. A segunda temporada voltou aonde tinha parado a primeira, que acabou com um cliffhanger bem curioso, mas acabou dando tudo certo, né? Enfim, e o foco dessa temporada 2 tá no arco da arma Kaiju, onde o Kafka precisa dominar aí o seu poder híbrido enquanto novas ameaças monstruosas surgem. E o estúdio Production ID, junto com o estúdio Kara, supervisionando o design dos Kaijus, elevou ainda mais o espetáculo visual. Um filme japonês mais visto no mundo e que descascou as produções de Hollywood. Demon Slayer Castelo Infinito chegou quebrando tudo, entendeu? Em vez de uma temporada final, a conclusão lá da história do Tanjiro vai ser contada numa trilogia dos filmes adaptando o arco do Castelo Infinito, onde muita coisa vai acontecer, gente. Após todos os eventos das temporadas anteriores, a gente chegou no ápice da história. Todos os caçadores de Oni se unem para uma batalha épica dentro do Castelo Infinito do nosso querido Muzan Kibutsuji, Michael Jackson dos animes, e essa é a batalha decisiva que vai determinar o destino da humanidade. As cenas de luta de Demon Slayer sempre foram um marco na indústria e pro confronto final a equipe tá se superando, entendeu? O Photobook tem uma qualidade maravilhosa e tá provando que vai investir pesado nos filmes de Demon Slayer. Cada frame nesse filme, gente, efeitos visuais lindos, que, olha, gente, se você viu isso aí no cinema, mano, você sabe o que foi isso, foi emocionante. E o filme trouxe de volta nossos personagens queridos, cada um enfrentando seus próprios desafios dentro do labirinto do Castelo Infinito. As emoções estão tudo lá em cima, é um momento de ação intensa, mas também tem cenas bem emocionantes aí, né, quem sabe. A decisão de fazer os filmes em vez de uma temporada permitiu com que o estúdio, o Photobook, dedicasse mais tempo e recursos para cada cena. O resultado foi uma experiência cinematográfica, né, que tá quebrando recorde de bilheteria aí nos Estados Unidos, desbancou filmes americanos no mundo inteiro, fora do Japão, gente, sucesso enorme. Então, é isso, gente. Esperamos que os próximos filmes superem ainda mais a nossa expectativa. Tamo lá em cima esperando. Esse ano a gente teve uma despedida científica com Dr. Stone chegando à sua quarta e última temporada, encerrando uma das jornadas que, assim, deu pra aprender muita coisa, é uma coisa educativa, então, assim, muito legal no mundo dos animes isso aí. E pra quem não conhece a história, acompanha o Senko Ishigami, um gênio da ciência que acorda 3.700 anos depois de toda a humanidade ser transformada em pedra. E agora ele usa seus conhecimentos científicos para reconstruir a civilização do zero. Então a temporada final, que se chama Science Future, estreou em janeiro desse ano e foi dividida em 3 partes ao longo do ano, com 30 episódios no total, e que é um fechamento assim bem emocionante. E assim, foi votado como o anime mais popular em 2025 no Japão Tokyo Anime Award Festival, com mais de 120 mil votos. Dr. Stone superou Solo Leveling e muitos outros animes aí, né? E no My Anime List a série tem notas entre 8.1, 8.2, enfim, uma qualidade legal. E nessa temporada, o Senko e sua equipe enfrentam o Dr. Sheno e partem para uma corrida contra o tempo rumo à Amazônia para reconstruir a cidade da Superliga e finalmente criar um foguete para ir para a Lua e descobrir o verdadeiro mistério por trás da petrificação da humanidade. E uma coisa que deixa Dr. Stone tão especial é como ele consegue ser educativo de uma forma legal, mostrando que conhecimento, trabalho e equipe são possíveis para reconstruir a civilização. Enfim, a animação também continua muito bonita, cenas de ação emocionantes e momentos engraçados também. E tem lá na Crunchyroll também, não é patrocinado, mas tem. Então o Dr. Stone mostrou que anime ensina sim pra quem não gosta. E aí a parte final vai estar confirmada para 2026. Esse é um dos melhores animes que eu vi nesse ano, e se você não assistiu, depois que você vê, com certeza você vai achar também. Produzido pelo estúdio Madhouse, Orb vai transportar a gente para a Europa do século XV, onde a Igreja Católica tinha o poder absoluto e qualquer ideia que fosse considerada herege poderia matar todo mundo e levar um monte de gente pra fogueira. Cara, é um anime muito bom porque não tem um protagonista só, são vários. Porque a história é basicamente o seguinte: todo mundo achava que a Terra era o centro do universo, porque o que a igreja dizia estava dito, entendeu? E era a regra. E aí, um cara, que é o Rafael, né? Um menino, no caso, ele começa a refutar essa ideia e fala que o Sol tá no centro do universo, né? Ele que falou do modelo heliocêntrico, e isso era uma coisa inadmissível na época, que podia fazer uma galera ser caçada pelos inquisidores por estarem cometendo heresia contra a igreja. E é exatamente isso que acontece. E aí, mano, acontece um monte de coisa, que são vários personagens ao longo da trama, porque vai dar muito ruim, só que, tipo assim,
o Rafael vai plantar a sementinha do heliocentrismo ali e vai deixar pro próximo que encontrar. Aí o próximo protagonista vai, encontra e desenvolve mais e mais a teoria do heliocentrismo e vai e deixa a sementinha pro outro e vai indo, entendeu? Até que, mano, chega um momento que nossa, não tem como a igreja mais acabar com isso, enfim. Acontece muita coisa, mas, cara, é muito linda a animação, gente. A animação do céu estrelado, o movimento dos planetas, um negócio, mano, muito legal. É uma coisa muito bonita. Se você quer alguma coisa pra ser contemplada, assista esse anime aí, que não é só o céu que é bonito também, as construções da Europa e tal. Nossa, muito legal. Trilha sonora impecável também. Mas, cara, a narrativa é uma coisa que pega muito, entendeu? Porque é uma coisa profunda, vai falar sobre busca da verdade versus, né, a censura que a igreja da época, né, fazia com as pessoas de tipo, não pode ter avanço científico, só a gente que tem a verdade aqui, o que tá na Bíblia é verdade e tal. Também fala de reforma protestante pra quem gosta, etc. Gente, muito bom, mostra como que a descoberta científica é bonita, mas também mostra o horror ali daquela época, por mais que a gente teve muitas descobertas, também tive muita coisa acontecendo, muita gente morrendo aí por tentar avançar na ciência, né, mostra o terror dos inquisidores que simplesmente eles torturavam as pessoas que estavam indo contra, né, e que poderiam ser consideradas herege, mas é muito bonito, muito legal, assim, interessante, profundo. Um dos melhores animes, assiste e você me diz aí. Tem na Netflix. Pra quem que gosta de romance aí, também não vai ficar de fora, tá? Porque a gente teve o melhor anime de romance do ano. 2025 trouxe uma pérola escondida chamada Kaoru Hana, um anime que captura perfeitamente a sensação do primeiro amor do ensino médio. A história vai acompanhar dois jovens muito diferentes que eles se conhecem lentamente e começam a mudar a vida um do outro. Só que eles são de escolas rivais. As pessoas dessa escola não podem ser vistas uma com a outra, porque senão as pessoas vão ficar fazendo fofoca, etc. E nisso eles vão se apaixonando lentamente e tal, só que as pessoas não podem saber que eles estão apaixonados e estão saindo juntos, porque eles são das escolas rivais. Mas, cara, muito bom. Temas sobre superação de preconceito, bullying e amadurecimento. O anime vai tratar questões sérias, mas também tem uma esperança aí, o que vai deixar a gente bem feliz. O anime tem uma animação muito delicada que combina com a proposta romântica da obra. Mano, a animação tá linda, retrata a expressão facial, a trilha sonora também combina muito, o ambiente ali, o desenho, muito bonito. E assim, cara, a diferença desse anime aí é como ele vai retratar os relacionamentos. Porque não é só sobre o casal principal se apaixonar, mas sobre como as pessoas ao redor deles também vão crescer e aprender. Porque os personagens secundários, que são os amigos dos protagonistas, eles têm suas próprias histórias e não são só suporte. Então, pra quem quer alguma coisa mais calma, desenvolvimento de personagem, esse é um dos lançamentos melhores aí pra você ver, fofinho e tal. E as coisas vão acontecendo de forma rápida pra quem tá acostumado com anime de romance, viu? Mas não é um rápido que vai apressar as coisas e vai atropelar o desenvolvimento. É um rápido bom por conta da convivência que os personagens têm ali no dia a dia. Depois de 10 anos, 11 anos acompanhando a jornada de Izuku Midoriya, 2025 trouxe a última e oitava temporada de Boku no Hero, encerrando de uma vez por todas o confronto entre os heróis e vilões. Na temporada anterior termina em um momento crítico, mostrando que os heróis não estão dando conta do ataque dos vilões. E agora a temporada final coloca tudo em jogo. O Midoriya precisa enfrentar o Shigaraki e o All for One na batalha que vai decidir o futuro de toda a sociedade dos heróis. E o que torna essa temporada especial é ver como todos os personagens que a gente acompanhou ao longo dos 11 anos, né, finalmente tem seu momento de brilhar. Cada herói da turma 1A, cada herói profissional, aliado que o Deku fez no caminho, toda essa galera vai se juntar para essa luta. Então é emocionante ver o quanto cada um cresceu desde o início da série. E assim, levando em consideração a popularidade de Boku no Hero e a expansão da franquia, o estúdio Bones investiu pesado para garantir que a temporada final tenha animação de altíssima qualidade. E cenas de luta estão no mesmo nível de cinema, com coreografias impressionantes e efeitos especiais de tirar o fôlego. Mas também não é só a ação que a gente tem, temos momentos emocionantes e intensos mostrando o peso das decisões dos personagens e as consequências dos seus atos. Então tem na Crunchyroll a temporada final, é uma despedida emocionante de um dos animes shonen que revolucionou o gênero dos heróis aí, eu acho, né? Então é um verdadeiro evento que é imperdível a gente ver esse final. 2025 foi um ano para todos os gostos e tivemos muitas coisas legais, muita temporada nova vindo, mas 2026 está aqui na porta e, gente, vamos ter estreias muito épicas como Frieren, Jujutsu Kaisen e muito mais. Então fica ligado aí no canal para você ver os vídeos das estreias do ano que vem, da temporada de janeiro, que, olha, vai ser uma das melhores temporadas do anime, será? Nesses últimos tempos aí. Enfim, se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui se faltou algum anime para você. Enfim, é isso. Tchau.